prédio na chão. Se essa frase fez algum sentido pra você, você já sabe do que a gente vai conversar hoje. Agora, se você não entendeu a referência, fica comigo que eu vou te contar tudo sobre Rainha da Sucata. Bora? Primeira coisa, já sabe, é deixar um like, já se inscrever, ativar as notificações e fazer aquelas coisas, né, que os youtubers amam, e eu também. Vamos conversar sobre Rainha da Sucata, uma novela de abril de 1990 que tem muito a contar sobre o Brasil dessa época. Rainha da Sucata é uma novela de abril de 1990. Foi a estreia do Silvio de Abreu no horário nobre, e eu vou confessar aqui pra vocês que eu sou muito fã do Silvio de Abreu. É um dos autores de novela que eu mais gosto, eu acho sensacional o texto dele, acho muito, muito, muito bacana. E foi a estreia dele no horário nobre. Ele já tinha feito algumas coisas pro horário das 7, justamente porque o horário das 7 na Rede Globo é muito dedicado a obras mais engraçadas ou uma pegada mais descontraída. Mas a proposta do Boni era levar essa linguagem para o horário nobre. E foi aí que o Silvio de Abreu entrou com Rainha da Sucata. Só que ninguém contava com a interferência dele, o Collor. Sim, Rainha da Sucata é uma novela que teve muita interferência do governo Collor. E eu vou te contar nesse vídeo por quê. Mas antes, tenho que te contar do que se trata a Rainha da Sucata. Rainha da Sucata é uma novela pensada para contar a história da ascensão dos novos ricos e o choque dessa ascensão dessas pessoas para as famílias quatrocentonas de São Paulo. A história toda se passa na cidade de São Paulo e vem com toda essa discussão sobre como os novos ricos são tratados e vistos pelas elites brasileiras, pegando as elites de São Paulo como exemplo. E aí, a gente tem Maria do Carmo, uma mulher interpretada, uma personagem interpretada pela Regina Duarte, que vem de origem pobre. Ela é conhecida como Rainha da Sucata porque o pai dela ficou famoso, ficou rico com negócios envolvendo reciclagem, sucata, e ele tem um prédio grande na Avenida Paulista, que a gente sabe que é o berço, né, da elite paulistana. E do outro lado, nós temos Laurinha Figueroa, interpretada pela Glória Menezes, diva. E a Laurinha, ela é uma mulher muito tradicional, uma mulher de elite, uma mulher ali, cheia ali da finesse, porém, ela é uma pessoa falida. E ela se incomoda muito com a riqueza da Maria do Carmo. E ela tenta fazer com que o prestígio dela atinja a Maria do Carmo para poder pegar o dinheiro dela e manter, assim, o seu status de mulher fina, rica e poderosa na cidade de São Paulo. A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de 2 dúzias de camisas. No meio disso, temos Laurinha Figueroa e Maria do Carmo apaixonadas pelo mesmo homem, que é o Edu Figueroa, que é o enteado da Laurinha, que é interpretado pelo Tony Ramos. Sim, temos uma madrasta apaixonada pelo seu enteado. No meio disso, a Laurinha disputa a atenção e o afeto do Edu com a Maria do Carmo. E a Maria do Carmo tenta se aproveitar ou se defender, talvez seja a melhor palavra, se defender das maldades da Laurinha Figueroa usando o fato dela estar falida. E no meio disso vão acontecendo várias tramas, né? Uma delas é, inclusive, descobrir que o pai da Maria do Carmo estava cheio de falcatruas. E uma delas envolve a Dona Armênia. A Dona Armênia, ela é uma mulher da Armênia, que é também a origem da Araci. E ela tem um sotaque meio engraçadão. E ela inverte, assim, ela fala minhas filhinhas, eu não quero o filho dele, o filho dele aqui. Sempre trocando os gêneros, vamos assim dizer. E ela que é a autora dessa célebre frase: eu quero essa prédio na chão. Tudo na chão, Dona Armênia. Eu quero tudo na chão. Que foi uma marca também muito, muito forte da novela. A relação da Dona Armênia com os filhos, são 3 filhos, e ela trata como se fossem, assim, criancinhas, mas são homens adultos, e enfim. E no meio dessa falcatrua, ela descobre que ela tem direito aí a algumas coisas e quer o prédio no chão. Ela quer demolir um prédio na Avenida Paulista. E onde que entra o então presidente Fernando Collor de Mello na história?
O governo Collor foi um governo marcado por vários problemas econômicos. Um deles foi o confisco das poupanças que aconteceu no começo dos anos 90. E isso desencadeou uma série de problemas, uma série de questões no país inteiro. Porque um belo dia o Brasil acordou e a poupança estava limpa. Sim, isso aconteceu nos anos 90. E vou já deixar uma dica: se você não nasceu nessa época, você pode entender melhor essa situação ouvindo o podcast Collor vs Collor, que está disponível em várias plataformas de streaming. Eu vou deixar o link aqui na descrição, inclusive, tá bom? Mas, com esse confisco das poupanças, a situação do brasileiro ficou muito difícil. E aí, quem for assistir Rainha da Sucata agora, vai ver que vários personagens, principalmente no começo da novela, falam muito: ah, eu vou te pagar depois que liberar meu dinheiro da poupança. Eu vou fazer isso depois que a minha poupança for liberada. E a única personagem na história que não tem problemas com o confisco é justamente a Maria do Carmo. Porque, até então, ela é a personagem mais rica da novela. Porém, ela não é de origem rica. Outra interferência do governo Collor na novela é o fato de que a novela teve que migrar de uma novela de comédia para uma novela um pouco mais dramática, e a comédia acabou ficando em segundo plano, justamente porque, diante de todos os problemas causados pelo confisco durante o governo Collor, estava impossível o brasileiro sorrir, né? E aí, diante dessa situação, alguns capítulos, boa parte dos capítulos, teve que ser regravada justamente para dar uma equilibrada nessa questão, para que a audiência continuasse, porque as pessoas estavam bastante incomodadas em assistir comédia depois de ver o Jornal Nacional, por exemplo, falar que o dinheiro estava escasso, que o preço das coisas estava muito alto, e todos esses problemas causados pelo governo Collor. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. Além disso, Rainha da Sucata teve que lidar com um outro adversário: o sucesso da novela Pantanal na TV Manchete. E isso fez com que a Globo adotasse algumas medidas para garantir a audiência ao longo da programação. Pantanal, a primeira versão de Pantanal, foi exibida na TV Manchete e foi um grande sucesso do Benedito Rui Barbosa. E, inclusive, era uma novela que tinha sido apresentada para a Globo, mas a Globo não aceitou e a Manchete abraçou, e foi um sucesso. E aí, para manter a audiência da programação, algumas coisas foram feitas. Dentre elas, foi retirar, a partir do capítulo 30, as cenas a seguir dos próximos capítulos. E, a partir disso, Rainha da Sucata passou a terminar sempre no auge do suspense e também garantir com que a novela tivesse mais tempo. Com isso, a novela passou de 30 para 45 minutos. E assim foi feito para tentar diminuir a migração de um canal para o outro. Como eu falei para vocês, eu sou muito fã do Silvio de Abreu. Eu gosto muito das novelas do Silvio de Abreu. Inclusive, se esse vídeo chegar nele, um beijo, Silvio. Olha, você é muito, muito sensacional. Pois bem, o Silvio de Abreu tem uma marca muito importante, que é o suspense. O suspense nas novelas do Silvio de Abreu são muito importantes. Sempre tem um suspense. Em Rainha da Sucata, o suspense tem a ver com o final de Maria do Carmo, porque no final ela é acusada de ter matado a Laurinha Figueiredo, de ter sido responsável pela morte da Laurinha Figueiredo. Sim, já vou entregar isso aqui. A Laurinha Figueiredo vai morrer, gente. Tá? Amem, mas não se apeguem. E aí, para garantir que não houvesse vazamento do final da novela, foram gravados 3 finais para Maria do Carmo e somente um deles foi exibido. Agora, se é 1, 2 ou 3, isso é o Silvio que vai poder responder. Se ele estiver vendo, responde aqui, por favor. Apesar de todos esses problemas, Rainha da Sucata teve uma boa recepção por parte da audiência. Prova disso é a Dona Armênia, que foi uma personagem da Aracy Balabanian, que também esteve presente em Deus nos acuda, que também é do Silvio de Abreu. Em Deus nos acuda a gente encontra a Dona Armênia e as filhinhas dela lá também. Além do bordão Eu Quero Essa Prédio na Chão, a gente também tem um outro bordão muito famoso de Rainha da Sucata, que é o Coisas de Laurinha, que é do personagem Betinho, interpretado pelo Paulo Gracindo. Na história, a Laurinha é casada com o Betinho, é a segunda esposa dele e tudo mais. E ele é um cara muito sossegado.
muito sossegado. Então, ele vê a Laurinha fazendo as coisas e ele acha que é só uma coisa dela mesmo. Então, ele sempre trata como coisas de Laurinha. E ele fala isso muito ao longo da novela. Agora, precisamos falar de Laurinha Figueroa. Laurinha Figueroa, para começo de conversa, é a única vilã interpretada pela Glória Menezes em toda a sua carreira. Tem uma personagem, se vocês olharem na internet, talvez vocês vão encontrar uma menção de uma personagem dela chamada Tereza, da novela Corpo a Corpo, do Gilberto Braga. Porém, a própria Glória Menezes não reconhece a Tereza como uma vilã, principalmente fazendo uma comparação entre a Tereza e a Laurinha. Vilã para valer foi Laurinha Figueroa, rainha da sucata. A Laurinha é uma personagem muito malvada, ela é muito cruel mesmo. E para a Glória Menezes foi um marco muito importante, porque foi a única vilã que ela fez em toda a carreira dela. E a Laurinha, ela é uma mulher que, se encontrasse, por exemplo, com a Odete Roitman, não sobraria uma pedra da ONU, porque as coisas que a Laurinha fala são muito chocantes. A Laurinha, por exemplo, é uma pessoa que acha que é correto você promover um apartheid social, que os ricos e os pobres não deveriam ficar no mesmo lugar. Em alguns capítulos, ela menciona que os pobres deveriam ficar em campos, morar em campos. E não fica muito claro de que campos estamos falando. Mas ela dá muito a entender que seria muito bom que os pobres e os ricos simplesmente não se misturassem. E que o trabalho que os pobres exercem não é um trabalho relevante. Mesmo ela dependendo de empregados e explorando os empregados dela para ter comida em casa. Existem algumas curiosidades, algumas coisas interessantes em Rainha da Sucata. A primeira delas é que foi a estreia do Antônio Fagundes também como comediante. Foi o primeiro personagem engraçado que o Antônio Fagundes interpretou. Na novela, ele é um pesquisador chamado Caio Chimansky. E ele é noivo da personagem da Marisa Hort, que inclusive é a estreia dela na TV. Eles são noivos e ele é gago. E ele é aquele clássico nerd, assim, que é inseguro e tudo mais, mas ele consegue fazer várias coisas. E ele tinha uma marca, que era ser gago. Num determinado momento da novela, o Caio simplesmente bate a cabeça e perde a gagueira. Ele volta a falar num ritmo normal. Porém, a recepção das pessoas com a cura da gagueira do Caio foi tão baixa, foi tão péssima, foi tão ruim, que em dois capítulos depois da recuperação da gagueira do Caio, ele simplesmente volta a gaguejar porque o público não aceitou esse Caio não gago. Rainha da Sucata foi uma novela muito bem recebida, muito bem abraçada pelo público. É uma novela muito legal e uma novela muito boa para a gente pensar questões de classe e como ser novo rico no Brasil não significa que você é da elite. Dá um comichãozinho ali na consciência de classe das pessoas. Inclusive, as relações entre a Laurinha e os empregados da casa dela bota a gente para pensar um pouco também nesses assuntos. Tem uma personagem também que vale um destaque, que é interpretada pela Patrícia Pilar, que é a Alaide. Ela é filha da empregada da Laurinha Figueroa, porém, diferente da mãe, ela reconhece os abusos que a Laurinha comete enquanto patroa. E ela é ligada a sindicatos, ela vai para lugares... tem um lugar lá chamado Lambateria, porque nos anos 90 a lambada fez muito sucesso. E, inclusive, Rainha da Sucata teve uma trilha sonora só de lambada. A Alaide tem muita consciência de classe, ela participa das reuniões do sindicato das empregadas domésticas, ela tenta mostrar para a mãe o quão abusiva é a relação da Laurinha com ela. E todas essas imposições da Laurinha, o quanto afeta a mãe dela enquanto pessoa e enquanto trabalhadora. Então, vale a pena também dar uma olhada, uma atenção especial para a Alaide, tá bom? A trilha sonora de Rainha da Sucata é muito legal. E temos, claro, a abertura icônica da novela, que é simplesmente com um boneco de ventilador e vários apetrechos de sucata dançando lambada. É muito legal, é muito bacana. Ao som, claro, de Me Chama Que Eu Vou, do Sidney Magal. E você, o que você pensa sobre essa novela? Já assistiu Rainha da Sucata? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Faz esse vídeo chegar no Silvio de Abreu, por favor. Olha, Silvio de Abreu, eu sou muito sua fã. Gostou da novela? Tem algum personagem favorito?
Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima. Agora é vencer ou vencer.